Quarto, e aí outro elemento importantíssimo, a plataformização da economia e a colonização da política pelas redes sociais. O mesmo consenso de Washington desregulamentou o truste e abriu condições para o avanço dos monopólios e oligopólios empresariais, sobre a premissa de que isso baratearia custos, aumentaria o consumo e, por conseguinte, melhoraria a vida das pessoas, o que nem de longe nunca ocorreu, como a gente sabe, tendo como consequência o consumo desenfreado. As plataformas digitais obedecem ao mesmo conceito, porém, o grande negócio dessas plataformas é a venda de informações, e hoje, elas, por serem monopólios nas mãos de grandes investidores, não só concentram as informações, como as distorcem, fazendo de maneira mais cruel possível, colonizando dioturnamente a mente dos seus usuários, bombardeando-os com conceitos mais rudes deste novo liberalismo rústico. Para isto, e quando eu falo em liberalismo rústico, eu estou falando vale tudo. Para isso, utilizam vários recursos financeiros, praticamente ilimitados, programando os algoritmos, que sempre entregam publicações mais e mais individualistas, com culto a pessoas e não a ideias. A misoginia, o racismo, o conservadorismo, o preconceito, sempre recheado de elementos religiosos, preponderando com os conceitos liberais e, sobretudo, da extrema-direita, suavizados sempre com o verniz do humor, da pegadinha, moldando a compreensão daqueles que estão mais conectados às redes sociais, que é a juventude. Não é por acaso que Elon Musk, mesmo aparentemente tendo prejuízo bilionário, comprou o Twitter, principal rede social mundial no debate político e de opinião. No surgimento das redes sociais, eu e todos nós achávamos que elas abririam uma importante janela de comunicação da esquerda com a sociedade, democratizando o acesso à informação, nos libertando das rádios, TVs e jornais que tradicionalmente difundem ideias e conceitos ultraliberais, pois quem paga os anúncios desses veículos tradicionais é sempre o grande capital. Como vemos, estávamos totalmente errados. Nosso alcance nas redes sociais é limitado pelo tamanho de nosso bolso e pela ditatorial programação dos algoritmos, como eu disse anteriormente. E esse, minha opinião, é o desafio central que temos. E mais importante, a democracia liberal. E observem a contradição que fomos colocados e não demos ainda resposta sobre isso. O consentimento ativo da população importa cada vez menos aos governos, sejam eles de direita ou de esquerda. Os motivos, os de esquerda por terem baixa capacidade de imporem-se às vontades dos monopólios transnacionais, melhor dizendo, e os de direita por serem submissos ao voraz mercado, com desregulamentações sem limites, nos propõem que ambos, sem terem a capacidade de promover plenamente a justiça social, acostumaram-se a governar com baixa legitimidade. Esta lógica reforça o discurso antissistema, propagada pelos mesmos monopólios que impedem governos de realizarem a necessária justiça social. Este conceito de antissistema foi aprisionado pela extrema-direita, colocando a esquerda como defensora, imaginem vocês, da democracia liberal, nos colocando como guardiões desse sistema que não dá respostas à população, que passa a eleger candidatos que negam a democracia, financiados pelos mesmos monopólios causadores da desgraça social
e da impossibilidade de que os governos respondam às demandas sociais, e desta forma, protegendo o próprio sistema. Engenhosamente, os monopólios que verdadeiramente são o sistema protegem-se acusando a esquerda de ser o sistema, criminalizando a política e idiotizando a comunicação pelas redes sociais através do ódio, da negação, da construção da pós-verdade, e nos colocando como defensores da democracia que não é plena, que é limitada por um marco regulatório legal que leva sempre em conta o privilégio de quem tem mais contra quem tem menos. Um exemplo disso, agora tentou-se no Congresso Nacional, semana passada, cobrar das grandes fortunas. 0,5% de quem tem até 10 milhões declarado e 1,5% para quem tem a partir de 50 a 100 milhões. Para que pudéssemos baixar o imposto de renda para quem recebe até 5 mil reais, menos de 4 salários mínimos. Sabe o que fez a extrema-direita bolsonarista que ataca o sistema? Não permitiu que essa nova lei fosse aprovada, que pudéssemos taxar os verdadeiros ricos do Brasil, que não é o dono da mercearia, que não é aquele pequeno empresário que vende roupas e tem uma loja de modas, que não é aquela pessoa de classe média que ganha bem, o funcionário público. Não, esses não são os ricos. Ricos são aqueles que têm as grandes fortunas e que operam os grandes monopólios. É esses. Então, quando a gente fala em justiça social, nós não estamos falando em tirar algo daqueles que têm pouco. Nós estamos falando de distribuir a renda concentrada na mão de poucos. Eu estou falando dos bilionários, eu estou falando dos trilionários, para ficar muito claro.